Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 18 de janeiro de 2021. Nós estamos aí na terceira segunda-feira do ano e vamos para o que aconteceu no pregão de hoje. O gráfico da esquerda é o gráfico diário e o gráfico da direita é o gráfico de 60 minutos, também chamado de H1. A gente pode ver que o índice ele caiu até a média, né, fez correção até a média. E é o seguinte, olhando para o gráfico diário, e a gente pode perceber quando o preço ele vai até a média e ele atinge a média de 20 períodos aritmética e começa a subir, ele formou, na verdade, uma bandeira de alta. Tá? Uma bandeira é um padrão gráfico que sempre é formado no sentido contrário ao da tendência. Então aqui nós estamos numa tendência de alta, tá? Com topos e fundos ascendentes. E aí a bandeirinha ela é formada, né, ela tem esse formato, um formato de bandeira mesmo, né, e o movimento que se dá na formação da bandeira é de encontro à média para voltar a subir. Inclusive existe o trade, o setup, aliás, de rompimento de bandeira, né? Então quando o preço ele rompe aqui a bandeira, né, muitos traders eles entram comprados, tá? Olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que o preço ele caiu até a média de 200 períodos. Ele subiu forte hoje, só que é o seguinte, em vez dele subir e ele romper a bandeira, ele voltou a cair. Tá? Então, assim, quando ele volta a cair, o que ele fez? Ele formou um topo mais baixo que o topo anterior. Tá? Então, no gráfico de 60 minutos, ele está em tendência de baixa, tá? E ele não rompeu a bandeira. Quando o preço ele encontra a média, é o momento dele romper a bandeira. Tá? Este é o momento dele romper a bandeira. Ele formou no gráfico diário um candle de dúvida. Tá? O pavio superior ele é maior do que o pavio inferior, mas o corpo ele foi pequeno, então foi um candle de dúvida. Como ele não caiu abaixo da média de 20, o preço ele fechou aqui. Né? Assim que acaba o corpo do candle, ele fechou exatamente aqui, ó. Vamos colocar aqui no gráfico diário. Olha só, ele fechou aqui, aí ó, que corresponde aqui, né? Então ele está acima da média. Então vamos ver, ele ainda se encontra no local em que há chances dele voltar para a média, né? Ou do ponto que ele está, ele subir e romper a bandeira. Então, a partir do momento em que ele não perde a média de 20 períodos, ele não perdeu a média, então ele ainda dá tempo dele manter esse padrão. Então, a bandeira de baixa no gráfico diário, ela se mantém, tá? Ela só vai ser perdida se o preço romper abaixo da média de 20 e, no caso aqui no gráfico de 60 minutos, romper a média de 200 períodos, tá? Mas ele permanece baixista, tá? O índice permanece baixista e ele, embora no gráfico diário ele se mantenha ainda em tendência de alta, né? Mas essa semana é uma semana definidora, tá? Existem pontos, né? Existem momentos que são definidores, tá? São pontos estratégicos aí no gráfico e essa semana é uma semana definidora, porque o preço se encontra sob a média, tá? Então, é nesse momento em que ele define se ele vai voltar a subir e dar continuidade à tendência, e aí quando ele rompe a bandeira e ele volta a subir, o que ele diz? Né? Ele formou um fundo mais alto que o fundo anterior, então ele deu continuidade à tendência, tá? Ele não pode perder o fundo, ele não pode perder a média, né? E formar um fundo do mesmo nível ou abaixo do fundo anterior, né? Porque aí ele está, no caso, ele interromperia, né, a tendência de alta e daria ensejo aí o início à tendência de baixa, tá? Então, o índice ele teve esse comportamento no pregão de hoje, ok? Esse é o diagnóstico. Fez um candle de dúvida, um candle altíssimo, mas um candle de dúvida aí sobre a média de 20 períodos. Vamos ver se romper. Aí ele rompendo, né, essa figura gráfica da bandeirinha, ela se valida, tá? Ela se valida. Se ele não sustentar na média, foi invalidada.
Ó, no mini dólar hoje, ele foi baixista, mas é engraçado, né? No índice, o pavio da parte superior foi maior. No dólar, o pavio da parte inferior foi maior, tá? Por sinal que ele teve uma pressão compradora, que embora ele fechou baixista, o candle vermelho, ele formou um pavio, mostrando que o seguinte, o preço ele chegou a cair até abaixo da média de 20 aqui do diário, mas ele voltou a subir, né? Então aqui ó, no gráfico de 60 minutos a gente pode ver que ele caiu forte, né? Chegou a ir até abaixo da média de 200 e voltou a subir e subiu forte. Foi candles, né? Candles de força na tendência contrária, tá? Então o que acontece? No gráfico de 60 minutos ele tem um gap de alta aqui, ele formou um pivô, ou um topo, fundo, e aí ele forma um topo mais alto que o topo anterior, e aí ele forma um fundo ligeiramente mais alto, tá? Mas, e aí, então assim, como a linha média de 200, ela está inclinada para cima, você pode ver que ela está ascendente, né? Então, isso quer dizer que a longo prazo, né, está em tendência de alta o mini dólar. Olhando pelo gráfico diário, a gente pode ver que ele subiu, né? Ele caiu agora. E o que se espera do mini dólar? Ele tem a média de 200 períodos do gráfico diário na frente. O que se espera, se ele vai dar continuidade a um movimento que ele vem fazendo aí há algumas semanas, tudo mostra que ele vai romper essa média de 200, vai romper esse topo aqui e vai dar continuidade à tendência de alta, tá? Só que a gente não tem certeza, então a gente tem que esperar para ver como que ele vai reagir agora sobre, né, essa média de 200. Teve uma pressão altista e formou um topo ligeiramente menor do que o anterior, tá? Então assim, como eles estão em regiões próximas, tanto fundo quanto topo, a gente pode tecnicamente considerar que ele está aqui numa região de lateralização, tá? Então ele está meio que lateralizado aqui, o mini dólar, e aí vamos ver se ele vai romper acima, tá? Se ele romper, ele vai romper, vai fazer um pullback aqui sobre a região de resistência, que quando ele rompe, ela vira região de suporte, e aí ele retoma o movimento de alta. No gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que a média de 20 caiu e já virou para cima, tá? A média de 20 ela é também um guia aí, né, da tendência, tá? Ela é a gente usa a média de 20 para rastrear a tendência, tá? E ela já virou para cima. E como o candle teve uma força altista aqui segurando essa região de suporte, né? Tudo está indicando, vamos ver, você vai validar essa semana também. Mas tudo indicando que o dólar vai virar altista, tá? E se isso acontecer, se ele romper nessa região que romper na média de 200, né, o dólar ficando altista é uma força contrária aí ao índice, forçando o índice para baixo, tá? E o índice aí com grande chance de perder a média de 20 do gráfico diário. Vamos aqui entre os papéis que mais subiram e mais caíram. Vamos primeiro os que mais caíram. Light foi o que mais caiu. Formou um candle grande, um candle de força baixista, né? Teve olha só, uma pressão muito grande aí, vendedora, né? E agora é o seguinte, olha só a distância que está na média de 20 períodos, né? Vai formar aqui um candle altista, né? Vai fazer uma correção aqui até a média para retomar a queda. E o melhor momento para você entrar é depois que ele confirmar, né? Ele vai formar um pivô de baixa. Ele vem, ele cai até aqui, ele volta até a média. Vamos supor que a média vai vir até aqui, e aí ele retoma a queda. E aí quando ele cai abaixo desse fundo que ele formou, ele confirma esse pivô de baixa, tá? Então a gente tem que esperar essa confirmação aí do pivô de baixa em Light 3. O NIP 6 no gráfico diário foi uma correção até a média, preço acima da média ainda. No gráfico de 60 minutos, ele rompeu a mínima anterior, o fundo anterior. Ele vai aqui, ó, ter que retomar a média de 20 períodos
e vamos ver se ele vai retomar o movimento de queda, tá? Você não entra aqui, ó, na iminência aqui do rompimento, tá? Você espera aí a formação de um pullback, tecnicamente um pullback, né? Uma retomada. Possivelmente ele vai retomar ou ele vai se lateralizar até que a média chegue no preço e volte a cair, né? Então o preço 53,94 é um preço assim. Aliás, o preço esse aqui é o preço da média, né? O preço dele está 51,48. É um valor considerável, né? Em relação aos outros papéis, é um papel caro, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer, se vai fazer esse pullback. O Pomo 4 caiu, mas ele está dentro de uma região de lateralização grande no gráfico diário, né? Tem que cair até a média, voltar a subir, romper aí a região. No gráfico de 60 minutos, ele caiu forte, né? E aí se ele subir até a média, bater na média e voltar a cair, ele confirma que um pivô de baixa, né? E tem potencial de queda aí até a média de 200 períodos em 2,96, R$ 2,96, Pomo 4, tá? Entre os papéis que mais subiram, FHRER subiu 32,36%. Pode ver a esticada que ele deu, né? Ele se afasta muito da média e ele precisa de voltar até a média para poder retomar o movimento de alta, tá? Sempre assim, ele dá um impulso de um lado, seja para baixo, seja para cima, ele volta para poder retomar, né? Forma que são topos e fundos ascendentes, tá? São topos, ele forma um topo agora, e fundos, e aí ele forma um fundo ascendentes. Aí depois ele retoma para formar um outro topo mais alto. E aí nessa retomada que você entra, tá? Home 3 é um papel aí que a gente já fez um trade nele, né? E ele segue subindo, conseguiu romper aí, ó, acima do alvo, o alvo de Fibonacci aqui, ó, em 18,63 pro Home 3, e vamos ver o próximo alvo. Próximo alvo para Home 3 é 21,56. Esse é o próximo alvo aí de Fibonacci, tá? Home 3 está forte, subindo aí forte, tem super tendência de alta. O OBV aí, ó, tá nas alturas, tá? É um dos papéis que mais pagam dividendos, né? E eu alertei aí, ó, para movimento de compra lá atrás, quando aqui, ó, na região aí de 10, 12 reais mais ou menos, né? Que foi, a gente alertou aí, ó, e o papel já vem subindo progressivamente. PDGR 3 fez um candle de alta, não rompeu o topo anterior, tá? Vamos esperar ele ir formando aqui, ó, mais pivôs aqui e romper essa resistência, tá? Você tem que sempre operar com cautela, sempre esperar romper a última máxima, formar um pivô, sempre, tá? É a teoria de Dow na veia, né? São topos e fundos. A gente opera topos e fundos, a gente opera pivôs aqui. Indo pro gráfico, pro mercado americano. Foi um dia assim, o mercado americano tá fraco, né? Muito fraco. São vários dojis, né? Hoje aí formou um candle muito pequeno, um candle altista sobre a média de 20, mas muito pequeno, tá? Sem força, sem muita força. Esse aqui é o Dow Jones Futuros, o S30, os Tech, Nasdaq Futuros. Ó, Nasdaq chegou até a cair abaixo da média de 20 e agora fez um pullback, tá? Formou um candle altista, preço subiu até a média. Vamos ver se ele vai bater na média e vai voltar a cair, né? Ou se ele vai subir. Muito fraco também, muito fraco, tá? Candles muito pequenos, não tem uma forte tendência, não tem candles grandes, muito volume, muito fraco é o mercado americano. O SP 500 futuros se mantém sobre a média de 20, mas nada animador, não é candle de força, tá? A média de 8 períodos, que é a mais curta aqui, ó, não tá virada para cima, né? Candles pequenos também, então sem muita força. Vamos ver o ouro. O ouro, depois de cair bastante, ele tá dando uma retomada aí, né, até a média de 200, mas é o seguinte, rompe um suporte importante, ele sempre volta,
né? Então isso pode ser um pullback aí para retomar a queda. As médias já se cruzaram, né? E tudo pode dar a entender que o ouro vai continuar em queda, tá? Ele está baixista com as médias cruzadas, abaixo das médias. Prata segue na mesma esteira, né? Prata acaba seguindo na mesma esteira, mas não rompeu o fundo, né? Ele voltou. As médias também acabaram de se cruzar, né? Ele sempre volta, vai até a média de 20 para retomar o movimento de queda. Petróleo WTI. Essas linhas pretas são o trade que teve, né? Vou até tirar elas aqui da nossa planilha de setups. Foi fraco hoje, um doji. Aliás, esse aqui já é o próximo, esse aqui já é o próximo pregão. O de hoje foi esse aqui, ó. Não, esse é o de hoje, dia 18. É muito fraco mesmo. Praticamente fechou no preço de abertura. Petróleo Brent também, praticamente fechou no preço de abertura. O índice de Hong Kong aí, o Hang Seng Futuros, é ele que está subindo forte, né? Subindo muito, muito forte mesmo. Eu vou esperar uma correção. O DAX Futuros reagiu sobre a média de 20 períodos. Vamos ver se ele vai... Né, para ele ser altista, ele tem que romper o topo anterior, tá? Romper o topo anterior, formar aqui, ó, um pivô e subir, tá? Não é assim de imediato, assim que, né, a tendência ela não reverte de uma hora para outra, né? Assim como os preços, né? A gente não opera baseado no preço de um dia, tá? Ele pode subir muito, ele pode subir 100%, né? Ou ele pode cair 100%. A gente não opera baseado no movimento de apenas de um dia, tá? A tendência é um conjunto de movimentos, né? Um conjunto aí do comportamento do preço em diversos pregões, ok? Então é isso, essa foi os nossos estudos por hoje. Deixar aí o link aí do nosso plano de assinatura para você ter acesso a nossas planilhas, nossos cursos, nossos estudos e etc, tá? Vou ficando por aqui. Se Deus quiser, até amanhã e um abraço.